Eu já contei uma história minha aqui. Eu fui para arrematar 2 apartamentos, falei, ó, eu quero esse aqui que é o melhor. Mas era o mesmo leiloeiro, o mesmo leilão, o mesmo dia. Então, quando é isso, o leiloeiro fala apregoa, tá? É o nome. Eu não gosto de usar esse nome, não, porque as pessoas acham que fica um negócio complexo. Mas ele vai lá e põe a leilão o primeiro apartamento e depois põe o segundo, ele põe os dois juntos. Então, no leilão presencial, ele foi lá e chamou um e depois chamou o outro. Aí eu falei assim, ó, eu quero esse. Só que o que eu queria era o segundo. E foi o primeiro que eu também era legal de arrematar, mas eu estava mais de olho no segundo. Mas aí veio o primeiro, ele valor de mercado é 350 mil e ele estava indo a 170 para leilão. A 150 para leilão, 150. Porque ele tinha sido avaliado a 300 mil, mas depois ele subiu antes do leilão e estava 350, o pessoal vendendo lá no prédio, no apartamento. Eu fui e falei, eu vou participar desse. Porque depois o outro lá, que era 350 e na 175, depois o outro lá tem muita concorrência, porque ele é muito bom e eu vou acabar não levando nenhum. Aí eu fui no primeiro, dei o lance e tal, e acabei levando. Levei para 170. Teve um concorrente lá que parou em 165, eu cheguei em 170, ele parou e eu levei. Para mim, 350 mil, 170 mil. Depois veio o outro. Ninguém deu lance no outro. Não tinha ninguém. Aí eu fui também, dei um lance 175 e levei os dois. E no dia eu queria levar um só. Acabei levando os dois e pronto, tirei dinheiro da aplicação lá e tal, acabei pagando, que valeu muito a pena. Mas é isso. Então, eu fui lá e arrematei. E eu já tive casos de pessoas que eu dou consultoria, mentoria e tudo mais, que ficavam dias, semanas, meses e não conseguiam arrematar o imóvel. E aí eu comecei a analisar, estudar e pesquisar por que essas pessoas não arrematavam os imóveis. Eu descobri isso, que as pessoas não estavam arrematando os imóveis porque ficavam esperando o melhor, o mais bonito, e aí eu criei uma estratégia e eu fui falando, orientando, mostrando como é que você escolhe imóvel. Pronto, as pessoas começaram a arrematar com semanas, máximo 2 meses, já faziam a primeira arrematação, destravava, né? Fica aquela trava. Mas beleza. E aí, depois que você sabe, né, o que é o leilão, a diferença de leilão judicial e extrajudicial, o que a gente depois tem que fazer? Aí o primeiro passo. O primeiro passo é você selecionar os sites que você vai encontrar os leilões. Você vai no judicial, nos sites dos tribunais, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Comum, que é o Tribunal de Justiça, aquele do Fórum, tal. Você joga lá no Google, você vai achar Tribunal de Justiça de São Paulo, do Rio, da Paraíba, Pernambuco, joga lá, Tribunal do Trabalho, Justiça Federal da sua cidade, e vai procurando. Do extrajudicial eu indico muito o leilão da Caixa, para quem está começando. Tá? Tem uns outros leilões aí de outros bancos, Banco Brasil, Santander, tal, Itaú, são os leilões mais chatos aí, tem alguns detalhezinhos que eu não gosto muito para quem está começando. Então, depois que você já faz a sua primeira arrematação, você pode partir para esses. Você entrou, vai lá e começa a selecionar os imóveis. Primeiro você vai selecionar os imóveis perto de você, na sua cidade, em cidades próximas, nos lugares que você trabalha. Você tem isso para quem está começando, tá, gente? Então, lugar que você tem facilidade de descobrir o preço de venda do imóvel, tal, de entender o imóvel, saber quanto vale, de colocar à venda, de acompanhar, tal. Então, quem está começando é bom ter essa proximidade, né? Essa facilidade para entender o passo a passo, para não travar, para não achar que as coisas muito complexas, ficar com medo, receita e tal. E aí você vê que o negócio, igual uma receita de bolo, você faz um bolo, igual um negócio, é só aprender a fazer o primeiro e seguir a receita, que você vai destravar, e aí você, pronto, já selecionou o site do leiloeiro, selecionou os imóveis, faça o cadastro no site do leiloeiro. Cadastre, faça o seu cadastro, mande os documentos. Gente, um aluno meu, ele arrematou um imóvel em leilão, ele foi lá e deu um lance nesse imóvel, e aí uma pessoa cobriu o lance dele, ele foi cobrindo, depois ele parou, a gente, né, ele sabe onde parar, que a gente explica que você tem que chegar a um certo valor, você para, não vai na emoção, ele parou, e a pessoa deu um lance cobrindo dele. E aí essa pessoa deu o lance e ganhou. Beleza, parte para outra. A pessoa ganhou, pagou o lance. Quando foi para o juiz anulou o lance da pessoa. O juiz anulou o lance da pessoa porque a pessoa não tinha terminado o cadastro porque tem alguns lugares que exigem o cadastro no site do leiloeiro e o cadastro no tribunal, principalmente Justiça do Trabalho. Um lugar ou outro exige isso.
Então, a pessoa fez o cadastro no site do leiloeiro, mas não fez no tribunal. Ou começou no tribunal, mas ficou faltando mandar, eu acho, comprovante de residência. E aí a pessoa foi, mandou, e aí, como não tinha o cadastro, o comprovante de residência no site do tribunal, mas tinha do leiloeiro, o juiz anulou a arrematação dessa pessoa e deu para o segundo colocado, que era meu aluno. Então, ele acabou levando. E o cadastro dele estava perfeito. Ele, né, fala que você não vai perder por bobagem, então a pessoa vai perder uma arrematação, um lucro, por causa do comprovante de residência, né? Então, quem está comigo aqui sabe que eu não deixo fazer isso. Então, ele foi, levou. Então, gente, parece bobagem, mas faça o cadastro, porque se você não tiver cadastrado, não tiver tudo regular, e o cadastro é simples, é básico, é comprovante de endereço, endereço, não é renda não, precisa comprovar renda não, principalmente no leilão judicial, nem no leilão judicial, só em caso de financiamento e tal. Então, comprovante de endereço, identidade, CPF, se for casado, certidão de casamento, se for pessoa jurídica, você pode rematar em nome de pessoa jurídica, aí contrato social, CNPJ e tal. Então, é documentação básica, não tem nada muito complexo, mas tem que fazer, tem que fazer. E se não tiver o cadastro, então tem que estar lá, mandar o cadastro. Tem um aluno meu que ele mora na Bélgica e ele estava na dúvida qual comprovante de endereço ele mandava. E aí nós, né, batemos papo e tal, e ele entrou em contato com o tribunal falou assim, é a primeira vez, Tribunal do Trabalho, lá de Pernambuco, é a primeira vez que foi essa resposta, que alguém de fora, que mora fora, veio querer fazer um cadastro. Mas isso não é problema, a gente quer o maior número de arrematantes aqui cadastrados, mande o que você tiver aí que a gente te cadastra. Então, você tem ideia. Então foi feito o cadastro, mandou e começou por e-mail. Tá? Nossa, sabe, não tem muita complexidade, eles não querem atrapalhar a sua vida, não, pelo contrário. Mas você tem que fazer, você tem que ir lá tomar seu passo e fazer a sua a arrematação, a sua inscrição ali para fazer a sua arrematação. Inclusive, esse aluno meu, ele arremata da Bélgica, então é de longe e tal. Então, é tudo feito online, é bem tranquilo, tá? Então, dá para fazer. Aí, depois que você fez o cadastro, você observa se aquele site, né? Se você fizer no site do tribunal, é tranquilo. Se for o site do leiloeiro, você observa se aquele site, a gente já fez lives aqui e tal, você pode procurar que você vai achar, você observa se aquele site do leiloeiro não é uma fraude, né? Você vai arrematar o imóvel num site, numa fraude, você vai pagar para eles e vai perder o dinheiro, vai cair no golpe. Então, se resguarda que é um site real, tá? Um dos macetes, eu vou dar uma dica aqui, é você ver se tem um leiloeiro vinculado, pegar o nome e o número desse leiloeiro e entrar no site da junta comercial e verificar se está o leiloeiro cadastrado lá. Pega o telefone dele lá, liga para ele e você vai ver se o site do leiloeiro, você confere com o próprio leiloeiro, através do contato que você pegou, não no site, que você pegou na junta comercial, no site da junta comercial, se o site é verdadeiro. Pronto, tá tranquilo, vai embora. Uma vez feito isso, esses cadastros, o que você vai fazer? Você vai baixar o edital do imóvel. Vai baixar o edital e vai conferir, vai ler o edital. O edital é pequeno, gente. E mesmo tem alguns editais que são um pouquinho maiores, quem está começando tem que ler. Depois, por que fala quem está começando? Porque depois quem já sabe, por exemplo, você já arremata imóveis na Caixa. Você sabe, o edital é o mesmo. Então você não precisa ficar lendo, você já vai tipo, decorar, já saber mais ou menos as coisas. O Tribunal X, o juiz Y, o leiloeiro ômega, beta, né? Você vai pegar estes, você já vai saber como que é o edital, porque o leiloeiro tem um edital que é padrão dele, o tribunal tem, cada um já tem o seu padrão, então ele só copia e cola e muda os detalhes, então fica a mesma coisa, parecido. E o que você vai olhar no edital? Você vai olhar dívidas, de quem são as responsabilidades pelas dívidas do imóvel. O edital vai falar, o arrematante é responsável por dívida tal, o arrematante não é responsável por dívida nenhuma. Vai olhar se você está arrematando o imóvel ou direitos possessórios sobre o imóvel. Direito possessório, para quem está começando, então, fria, pula fora. Nem sempre é fria, mas para quem está começando, tem tanta opção, não vai nessa agora, não. Isso já é uma coisa mais avançada que não vale a pena você que está começando. Mesmo quem não quiser também, nem chegar nisso, porque dá um pouco mais de trabalho e tem tanta oportunidade que só se valer muito a pena. Você vai ver o valor que o imóvel foi avaliado e o valor mínimo de lance que você pode dar. A imóvel foi avaliado R$300.000, você pode dar o lance 150%, 50%, tem lugar que 70%, 80%. Então depende. Então você vai observar isso, tá? Por quê? Porque às vezes o tribunal está mandando lá com desconto de 70%, você já dá o primeiro lance lá em cima.
Vamos supor, o imóvel está 300 mil avaliado, você está acostumado a ouvir que leilão vai para metade do preço, aí você vai. Só que o tribunal está mandando o imóvel com 70% de desconto. Então, em vez de 150 mil, o lance inicial 90 mil. Aí você vai lá e taca 150 lá. É o único lance e leva. Você podia ter levado para 90 e aumentado o seu lucro. Então, observa isso, né? Tem que observar. Fica atento, porque nem sempre é assim. Eu já falei muito que tem o primeiro leilão e o segundo. O primeiro leilão ele vai pelo valor de avaliação e o segundo leilão pelo metade do preço ou menos. Só que tem tribunal que só um leilão. Justiça do Trabalho normalmente é um leilão só. Então observa isso. Às vezes não fazem dois leilões, ou faz um no mesmo dia. Faz um, daí a pouco faz o outro. Então observa isso. Porque às vezes você fica esperando o segundo leilão e só teve um. Observa isso. Tá lá no edital. A data, o horário. Às vezes coloca no edital que o leilão ele inicia no dia 10 de janeiro e termina no dia 10 de fevereiro, às 14 horas. Como é que é isso? É que, na verdade, ele abre para o lance no dia tal e encerra no dia tal, às 14 horas. Só que o leiloeiro, às vezes, ele, antes de encerrar, no encerramento, ele faz mesmo que online, ele faz um pregão, um leilão transmitido pelo YouTube, por exemplo. Então, observa isso e assista. Vale muito a pena você entender e participar. E eu daria o lance só lá no finalzinho. Deixa lá para o final. Porque isso é psicológico. Se um imóvel fica muito tempo aberto sem lance, as pessoas falam, isso não deve prestar, não. A pessoa não vai lá nem analisar. Deixa. Agora, se um dá o lance, fala, tem gente querendo, eu também quero. A vida é assim, né? Quando ninguém quer, ninguém quer. Quando um quer, todo mundo quer. É mais ou menos assim com quase tudo na vida. Então, o imóvel leilão não seria diferente. Então, trabalho esse psicológico que é importante também.